Achei bastante satisfatória. Está no Gênesis. Quando eu tive resposta, lendo Gênesis logo no início. Então, quando ele começa a falar, faça-se a luz, e Deus acabou o primeiro dia, e Deus viu que aquilo era bom. E Deus é lacônico. E no Gênesis, ele repete tantas vezes aquilo que você vê que aquilo dava um prazer para ele. Então, essa foi uma resposta. Essa daqui foi outra reflexão, tá? Que eu chamo do sacrifício da encarnação. Eu perguntei por que Jesus Cristo, tá? Eu estava lendo João, que no princípio era o verbo era Deus, e Deus estava no verbo, e o verbo estava em Deus, tá? O princípio era a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus, tá? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Eu estava lendo isso, e aí me veio uma pergunta, tá? Já que ele era Deus, eu tinha lido Gênesis e João. Como que você sendo Deus, Jesus sendo Deus, ele foi se encarnar nisso daqui, ó. Desse negocinho desse tamanho que nós somos. Como um negócio desse tamanho foi encolhendo, é igual a gente tentar isso com consciência, não é sem consciência. O nascimento, eu encaro que o sacrifício de encarnação foi tão difícil quanto a morte dele. E isso, eu estava escrevendo isso quando eu tive essa resposta. Por isso que eu coloquei aqui. Sabe? O que Jesus abandonou para encarnar aqui nesse corpo carnal e quanto isso custou para ele. Eu não estou falando nem da morte, eu estou falando de nascer filho de Jesus, filho de Maria. Tá? Aquela imensidão, aquele poder todo, é mais ou menos a gente tentar ser um vírus, conscientemente. E a resposta que eu tive foi um tremendo de um sacrifício. Procurei na Bíblia várias passagens, né? E tem, embora Cristo Jesus tenha existido na forma de Deus, seria Paulo em Filipenses, não considerando que sendo igual a Deus deveria se apegar ou deveria continuar como estava. E em vez disso esvaziou-se de si mesmo, e eu fico pensando no fato de esvaziar-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo, eu traduziria a posição de verme, e nasceu no corpo de ser humano. Porque escravo é pouco, é muito. Tá? Então, isso, já que há muito tempo que estava fumigando na minha cabeça, quando você me pediu, veio essa resposta toda, veio tudo isso, e eu coloquei, quando eu vi, sim, meu Deus do céu, será que eu coloco ou não? Mas eu vou colocar. Tá? A primeira coisa ele existia eternamente antes, e ele abriu mão de existir eternamente depois. Eu acho que eu acho que esse negócio é tremendo, tá? E eu reflito que o sacrifício de Cristo não foi apenas o sacrifício da cruz, mas de modo mais impactante começou a embeler, diminuindo-se a ponto de ficar igual à nossa insignificância. Isso foi a resposta que eu tive quando eu coloquei essa questão para ele.